Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. No último episódio, li o poema Intertexto, de Bertolt Brecht. Hoje vamos de conto de fadas. Vou ler Rumpelstiltskin, dos irmãos Grimm. Eu já tinha falado nos Grimm quando li o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, porque existe uma versão da história que é deles, desses alemães que reuniram contos da oralidade, contos populares, que as pessoas contavam de geração a geração no território germânico. Os alemães Jacob Ludwig Karl e Wilhelm Karl foram poetas, linguistas e escritores. Eles viveram no século XIX e ganharam notoriedade registrando fábulas infantis. Naquele período surge o romantismo na Alemanha, o nacionalismo romântico, e com essa estética surge também a tendência de valorizar a cultura popular, o que traz de volta o interesse nos contos de fadas, que haviam sido sucesso no século XVI. Lembrem que a primeira geração do romantismo tem essa tendência de valorizar o passado nacional. Foi assim aqui no Brasil, com o indianismo de Gonçalves Dias. E também em Portugal, em que a primeira geração do romantismo foi marcada pelo nacionalismo, preocupações históricas e políticas, com escritores como Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Os irmãos Grimm acreditavam que a identidade alemã poderia ser construída a partir do conhecimento da cultura popular e compilaram uma coleção de contos da oralidade. Vale lembrar que a consolidação do Estado Nacional Alemão só aconteceu em 1871. Com a unificação, que é quando aqueles vários pequenos locais independentes se unem em um só país, várias diferenças culturais ficam evidentes entre os habitantes. Eram diversos pequenos estados independentes que foram reunidos sob o nome de Sacro Império Alemão. Os irmãos Grimm começaram a coleção com o propósito de preservar, em um trabalho acadêmico, histórias tradicionais que vinham sendo transmitidas de geração a geração e estariam ameaçadas pelas mudanças sociais, como o aumento da industrialização. Mais uma vez, a importância da oralidade, que era a principal forma de transmissão das histórias, quando o sistema de escrita era restrito aos poucos que podiam estudar. Os contos de fadas são histórias que guardam algum conhecimento de mundo, como o aviso de que corremos perigo, de que determinadas circunstâncias devem ser evitadas, de que devemos estar atentos para fugir da crueldade que nos cerca. Diferentes de narrativas modernas ou contemporâneas, os contos de fadas geralmente não têm nenhuma correspondência com a realidade, nem em relação ao espaço, nem à decorrência do tempo, nem às leis físicas que regem nossa vida, como a gravidade. Os contos se situam em lugar nenhum, em um reino muito, muito distante, e em um tempo remoto, o tempo do Era uma Vez. Então, nos contos de fadas, podemos ter personagens voadoras, como as bruxas. Aliás, uma das características desse gênero literário é a presença de seres fantásticos ou mitológicos, como bruxas, duendes, fadas, ogros, animais e vegetais falantes, aparecimento e desaparecimento instantâneo de criaturas, encantamentos, feitiços, magia. Como Tolkien teria dito, o autor de O Senhor dos Anéis, os contos de fadas não se preocupam evidente e primeiramente com o que é possível, mas com o que é desejável. Claro que a interpretação de uma narrativa sempre depende da contextualização social. Os contos de fadas expressam a visão de mundo de quando surgiram, e cada nova versão pode expressar a visão de sua época. Apresentam as orientações de moralidade de sua época e local, mudando e se transformando à medida que são reescritos.
Muitos dos contos de fadas circularam oralmente entre os séculos XVI e XVII, e mais tarde foram escritos, sempre ganhando novas versões e mantendo alguns pontos. Eles são produtos da cultura na qual foram criados e estão inseridos. Muitos temas são recorrentes na maioria dos contos de fadas, porque alguns temas são universais. Condizem com a realidade de todos os seres humanos, não importando a localidade em que os leitores se encontram ou a época. São contos em que a fantasia desafia a lógica, mas podem ter a intenção de ensinar algo, de fixar um valor. Os contos de fadas apresentam muitos níveis de significação, podendo ser interpretados diferentemente por crianças de todas as idades. Esses contos nos conectam imediatamente com a criança que há em nós. Rumpelstiltskin é um conto de fadas sobre um duende ou diabrete, em algumas histórias chamado também de anão saltador, que transforma palha em ouro para ajudar uma moça presa em um castelo. Mas para fazer a transformação, ele sempre pede algo em troca. Nas 2 primeiras vezes em que aparece, a moça o presenteia com joias, mas na 3ª vez, não tendo nada de valioso para ofertar, o duende propõe receber o primeiro filho dela, caso se torne rainha. Eu estou usando o livro Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas e Mitos, da Escola Ativa, organizado pelo projeto Nordeste Fundescola. Texto final de Denise Oliveira, edição Elzira Arantes, Ministério da Educação, ano 2000. Importante citar o ano em que o Ministério da Educação investia em projetos como esse. O atual Ministério da Educação deve publicar somente livros sobre armamento. O Ministério da Educação, assim como todos os ministérios, depende de quem está ministro no momento. E os ministros dependem de quem está presidente, porque são indicados. E assim, se o presidente é um canalha, a chance de que todos os ministros sejam canalhas ineficientes ou mal intencionados é grande. Vamos à leitura. Rumpelstiltskin. Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha uma filha linda. Um dia ele se encontrou com o rei e, para se dar importância, disse que sua filha sabia fiar palha, transformando-a em ouro. Esta é uma habilidade que me encanta, disse o rei. Se é verdade o que diz, traga sua filha amanhã cedo ao castelo. Eu quero pô-la à prova. No dia seguinte, quando a moça chegou, o rei levou-a para um quartinho cheio de palha, entregou-lhe uma roda e uma bobina e disse: agora ponha-se a trabalhar. Se até amanhã cedo não tiver fiado toda essa palha em ouro, você morrerá. Depois saiu, trancou a porta e deixou a filha do moleiro sozinha. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem, que começou a chorar desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Boa tarde, minha linda menina, disse ele. Por que chora tanto? Ah, respondeu a moça entre soluços. O rei me mandou fiar toda esta palha em ouro. Não sei como fazer isso. E se eu fiar para você, o que me dará em troca? Dou-lhe o meu colar. O anãozinho pegou o colar, sentou-se diante da roda e zum, 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 girou-a 3 vezes e a bobina ficou cheia de ouro.
Então começou de novo, girou a roda 3 vezes e a segunda bobina ficou cheia também. Varou a noite trabalhando assim, e quando acabou de fiar toda a palha e as bobinas ficaram cheias de ouro, sumiu. No dia seguinte, mal o sol apareceu, o rei chegou e arregalou os olhos, assombrado e feliz ao ver todo aquele ouro. Contudo, seu ambicioso coração não se satisfez. Levou a filha do moleiro para outro quarto um pouco maior, também cheio de palha, e ordenou-lhe que enchesse as bobinas de ouro, caso quisesse continuar viva. A pobre moça ficou sentada, olhando a palha, sem saber o que fazer. Ah, se o anãozinho voltasse, pensou, querendo chorar. Nesse instante, a porta se abriu e ele entrou. O que você me dá se eu fiar a palha? Perguntou. Dou-lhe o anel do meu dedo. Ele pegou o anel e se pôs a trabalhar. A cada 3 voltas da roda, uma bobina se enchia de ouro. No outro dia, quando o rei chegou e viu as bobinas reluzindo de ouro, ficou mais radiante. Mas ainda dessa vez não se contentou. Levou a moça para outro quarto ainda maior, também cheio de palha, e disse: Você vai fiar esta noite. Se puder repetir essa maravilha, quero que seja minha esposa. O rei saiu pensando, será que ela é mesmo filha do moleiro? O que importa é que vou me casar com a mulher mais rica do mundo. Quando a moça ficou sozinha, o anãozinho apareceu pela 3ª vez e perguntou: O que você me dá se ainda dessa vez eu fiar a palha? Eu não tenho mais nada. Se é assim, prometa que me dará seu primeiro filho se você se tornar rainha. Isso nunca vai acontecer, pensou a filha do moleiro, e, não tendo saída, prometeu ao anãozinho o que ele quis. Imediatamente ele se pôs a trabalhar, girando a roda a noite inteira. De manhãzinha, quando o rei entrou no quarto, encontrou prontinho o que havia exigido. Cumprindo sua palavra, casou-se com a bela filha do moleiro, que assim se tornou rainha. 1 ano depois, ela deu à luz uma linda criança. Já nem se lembrava mais do misterioso anãozinho. Mas, naquele mesmo dia, a porta se abriu repentinamente e ele entrou. Vim buscar o que você me prometeu, disse. A rainha ficou apavorada e ofereceu-lhe todas as riquezas do reino se ele a deixasse ficar com a criança. Mas ele não quis. Não, uma coisa viva vale muito mais para mim que todos os tesouros do mundo. A rainha ficou desesperada. Tanto chorou e se lamentou que o anãozinho acabou ficando com pena. Está bem, disse, vou lhe dar 3 dias. Se no fim desse prazo você adivinhar o meu nome, poderá ficar com a criança. A rainha passou a noite lembrando os nomes que conhecia e mandou um mensageiro percorrer o reino em busca de novos nomes. Na manhã seguinte, quando o anãozinho chegou, ela foi dizendo: Gaspar, Melquior, Baltazar, e assim continuou, falando todos os nomes anotados. Mas a cada um deles, o anão respondia, balançando a cabeça: Não é esse meu nome. No segundo dia, a rainha pediu às pessoas da vizinhança que lhe dessem seus apelidos e fez uma lista dos nomes mais esquisitos, como João das Lonjuras, Carabela Sim, Pernil Mal Assado e outros. Mas a todos a resposta do anão era a mesma: Não é esse meu nome. No terceiro dia, o mensageiro que andava pelo reino à cata de novos nomes voltou e disse: Não descobri um só nome novo, mas eu estava andando por um bosque no alto de um monte, onde raposas e coelhos dizem boa noite uns aos outros, quando vi uma cabana. Diante da porta ardia uma fogueirinha e um anão muito esquisito, pulando num pé só ao redor do fogo, cantava: Hoje eu frito, amanhã eu cozinho, depois de amanhã será o filho da rainha. Coisa boa é ninguém saber que meu nome é Rumpelstiltskin.
Pode-se imaginar a alegria da rainha quando ouviu esse nome, e quando um pouco mais tarde o anãozinho veio e perguntou: "Então, senhora rainha, qual é o meu nome?" Ela disse antes: "Será fulano? Não." "Será Beltrano? Não." "Será por acaso Rumpelstiltskin?" "Foi o diabo que te contou?" gritou o anãozinho furioso e bateu o pé direito com tanta força no chão que afundou até a virilha. Depois, tentando tirar o pé do buraco, agarrou com ambas as mãos o pé esquerdo e puxou para cima com tal violência que seu corpo se rasgou em 2. Então, desapareceu. Neste episódio, li o conto de fadas Rumpelstiltskin, dos irmãos Grimm. Resumindo, eu diria que esse conto é sobre ambição. Claro que quando se trata de ler um conto de fadas, a gente não pode analisar de maneira lógica. É preciso estar aberto ao mágico, a um mundo onde o maravilhoso é possível. Os contos de fadas podem ser lidos como uma alegoria de um mundo cheio de problemas, mas com a possibilidade da ocorrência do fantástico, como o surgimento de seres que não existem, de animais falantes, de uma outra lógica que não é a mesma que rege o nosso mundo. Mesmo assim, vamos fazer uma interpretação. Eu digo que é um conto sobre ambição e que quer mostrar como a ambição faz com que todos acabem mal, porque cada uma das personagens age movida por sua ambição, sem medir as consequências. Primeiro, o pai da moça bonita quer impressionar o rei e conta uma mentira, de que a filha fia palha em ouro, ou seja, que ela transforma algo comum no metal mais valioso. O rei diz que quer colocar esse talento à prova, e mesmo sabendo que é mentira, o pai leva a filha para ser testada em uma habilidade que ela não possui. Para ficar bem com o rei, ele não se preocupa com a filha e não reclama quando perde a garota que é trancada no castelo. Por outro lado, o rei não pondera que, se a filha de fato pudesse transformar palha em ouro, o moleiro não seria tão pobre. Teria já usado o dom da filha para ter uma vida mais confortável. A garota, por sua vez, não diz ao rei que não tem o dom. Quando ela está trancada no quarto cheio de palha, surge o elemento mágico do conto. Chega o anãozinho esquisito que transforma a palha em ouro em troca de algo que é importante para a moça. Ela dá a ele o colar e depois um anel. Mas esses objetos só têm valor para o anãozinho porque são valiosos para ela, já que ele não precisa ganhar joias. Ele transforma simples palha em ouro. Logo pode ter a joia que quiser. O anão não surge como por encantamento. Ele consegue abrir a porta. Quer dizer, ele tem livre acesso no castelo. Ele entra como um humano. Seu fator mágico está em enfiar palha em ouro. E parece que ele nasce do desespero da moça. Ele chega sempre quando ela está chorando, desesperada. Depois de 2 quartos cheios de ouro, o rei promete que se a moça fizer o mesmo em uma terceira noite, ele se casa com ela. Nessa terceira noite, como se tivesse escutado a promessa do rei, o anão pede o primeiro filho da moça caso ela se tornasse rainha. Ou seja, se ela não quisesse dar o seu primeiro filho, bastava não ter casado com o rei depois de mais aquela noite. E casar com esse rei que prende ela em um quarto, obriga a trabalhos forçados noite afora, ameaça de morte caso ela não lhe dê ouro. É um castigo, né? É um rei misógino e explorador.
A moça estava cercada de homens mau caráter. O pai, mentiroso, e o rei, violento. A mulher, neste conto de fadas, não pode contar nem com a família, nem com o Estado. Mas quando o terceiro quarto está cheio de ouro, a moça não pensa que o rei a fez prisioneira e a ameaçou de morte. Ela tem a ambição de se tornar rainha e casa com ele, esquecendo que terá de entregar, portanto, o primeiro filho para o anão mágico. E também não pensa que o rei poderá continuar exigindo ouro. Quando vem buscar a criança, o anão aceita uma barganha e dá à moça 3 dias para descobrir seu nome. E que tipo de barganha é essa? Quem queria uma vida humana se conforma com a descoberta do nome e deixaria o prêmio pelo qual esperou? E depois o próprio anão entrega qual é o nome, cantando alto. Será que o anão é o moleiro disfarçado que faz tudo isso para que a filha se torne rainha? Mas então, por que ele viveria como pobre se podia transformar palha em ouro? Será que o anão é o rei disfarçado testando a moça? Isso explicaria ele conseguir entrar no quarto trancado. Explicaria que nunca mais tivesse pedido para a moça fiar depois do casamento. E explicaria o pedido do primeiro filho dela, que afinal foi dele mesmo. Será que o rei tinha esse poder secreto de se transformar em anão mágico, que transforma o simples e abundante em algo precioso e raro? E estava passando aquelas 3 primeiras noites com a moça para conhecê-la melhor e decidir se iria casar com ela? Porque em contos de fadas não tem namoro, né? O povo já casa logo. O anão ser o rei disfarçado explicaria ainda que Rumpelstiltskin tenha aceito dar 3 dias para a moça descobrir seu nome e tenha cantado alto esse nome quando viu o funcionário do castelo por perto, sabendo que ele estava ali, amando da rainha, para descobrir novos nomes. O mensageiro encontra o anãozinho em um bosque onde as raposas e coelhos dizem boa noite uns aos outros. O que isso significa? Primeiro, o anão vem de um lugar onde a magia é possível, pois é onde os animais podem falar. Segundo, é um local de inocência, pois é onde presa e predador demonstram cortesia uns com os outros. O coelho é presa da raposa, e ainda assim se desejam boa noite. Então é um local onde não há maldade e pode-se presumir não há morte nem fome. Porque se a noite será boa tanto para a raposa quanto para o coelho, é porque não haverá uma caçada predatória. O anãozinho esquisito é de um lugar onde a magia e a felicidade são possíveis. O anão é o único que se deu mal na história, porque teve o corpo dividido em 2 e sumiu. Mas como ele é um anão mágico, talvez isso não represente sua morte. O que esse conto ensina? Que não devemos mentir? Mas o moleiro mentiu e não sofreu punição. Que não devemos barganhar com figuras estranhas? Mas a moça barganhou e se saiu bem. Que não devemos ser ambiciosos? O moleiro, o rei e a rainha foram ambiciosos e ficaram bem. Que o impossível pode se realizar mesmo quando parece improvável? Pode ser. O fiar no tear, que no conto era para fiar a palha em ouro, em algumas histórias antigas, o fiar é metáfora para tecer a trama da vida. Quem fia nesse conto é o anãozinho. Ele fia ouro e muda a vida da filha do moleiro. Tudo bem que o rei é um violento, que aprisiona e ameaça de morte se não fizerem o que ele quer, né? Notem também a presença do número 3 no conto. São 3 quartos em que a menina fica presa, 3 noites fiando ouro, 3 vezes que o anão gira a roda para a bobina ficar cheia de ouro, 3 dias que dá para que ela descubra o nome. Em uma das culturas em que os contos de fada eram muito populares era a celta.
que eram povos que se fixaram nas ilhas britânicas, principalmente na região da Escócia e de Gales, e na região da Irlanda. Os símbolos celta trazem muito o número 3, como no nó celta, que também é chamado triqueta, ou no trevo de 3 folhas. O 3 é considerado pelos celtas um número mágico, poderoso, e aparece com frequência em contos de fadas. Por exemplo, são 3 porquinhos que têm suas 3 casinhas destruídas pelo lobo. A Caixinhos Dourados entra na casa de 3 ursinhos. Chapeuzinho Vermelho faz 3 perguntas ao lobo antes de ser devorada. O gênio Aladim concede 3 desejos quando escapa da lâmpada. João Pé de Feijão tem 3 sementes de feijões encantados. O 3 está sempre lá. A origem dessa importância atribuída ao número 3 nos contos de fadas pode estar na mitologia e nas religiões, em que a busca por entender o divino partia de observações dos fenômenos da natureza e de seus ciclos. Essas são as bases das narrativas que compõem os contos orais folclóricos. Na mitologia greco-romana ou clássica, o mundo está dividido em 3 setores e é comandado por 3 deuses. Poseidon ou Netuno controla as águas. Zeus ou Júpiter controla a terra. E Hades ou Plutão controla os infernos, o mundo dos mortos. São 2 nomes porque um é na mitologia grega e outro na romana. No hinduísmo, a manifestação divina é tripla: Brahma, Vishnu e Shiva, representando os aspectos da produção, da conservação e da transformação da realidade. No budismo, a expressão perfeita está na joia tripla, Triratma, personificada em Buda, Dharma e Sangha, que compõem o Tao. A base teológica do cristianismo diz que uma tríade forma a unidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Quando Jesus nasce, ele é visitado por 3 reis magos. Aliás, os primeiros nomes que a rainha tenta com o anão no conto lido hoje são os nomes dos reis magos: Gaspar, Melquior e Baltazar. No judaísmo, 3 significa união e consistência. O livro sagrado, Torá, é dividido em 3 partes. As mitologias e religiões expressam um padrão tripartite que se expressa na natureza. O ser humano nasce, cresce e morre. É criança, adulto e ancião. Voltando à mitologia celta, uma cultura em que a mulher é valorizada, são 3 os aspectos do feminino: donzela, mãe e anciã. Parte-se de 3 cartas para a leitura do tarô. Existe um ditado popular português que diz: 3 é a conta que Deus fez. Se a gente pensar os contos de fadas como versões populares e simplificadas dos mitos, fica fácil compreender o porquê do aparecimento do número 3. O pesquisador Armindo Mesquita explica a simbologia do número 3 nos contos de fadas como o limite entre o favorável e o desfavorável, um limite temporal entre o bem e o mal. Por isso, é na 3ª noite que o anãozinho revela seu real interesse na moça, conseguir o filho da realeza, e é só ao final do 3º dia que a moça consegue solucionar o mistério do nome do anão para não precisar entregar o seu bebê. Alguns filmes de terror abordam as 3 horas da madrugada como um horário limítrofe entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Eu falei sobre o significado do 3 no judaísmo. O escritor Vladimir Nabokov, autor de Lolita, analisou a aparição do número 3 em A Metamorfose, de Franz Kafka, que era judeu. São 3 quartos, 3 portas no quarto de Gregor Samsa, 3 membros da família, 3 partes do livro, 3 inquilinos na casa, 3 cartas que são escritas. Na vida do autor, o 3 também teve um papel.
Kafka teve 3 irmãs. Seus pais tiveram 3 filhos homens, sendo que somente ele, dentre os meninos, sobreviveu, que era o mais velho. Ele nasceu e morreu em dia 3. Nasceu em 3 de julho de 1883 e morreu em 3 de junho de 1924. E viveu entre 3 culturas, a judaica, a tcheca e a alemã. O que será que Kafka quis nos dizer com a repetição do 3 em A Metamorfose? Para o episódio de hoje, além do livro Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas e Mitos, da Escola Ativa, usei informações do site fantasticursos.com e li os artigos A Simbologia dos Números 3 e 7 em Contos Maravilhosos, de Armindo Teixeira Mesquita, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, publicado em 2012 na revista Alabi, número 6, e Franz Kafka, A Metamorfose e Possíveis Leituras, de Beatriz Hibner. Em relação ao anãozinho fazer como exigência para deixar o bebê que a rainha descobrisse o nome dele, essa questão do nome próprio é sempre evocada nas narrativas de exorcismo. Descobrir e pronunciar o nome do demônio é colocado nessas narrativas como parte definitiva do processo de expulsão da entidade. Tem vários filmes em que o padre questiona qual o nome do demônio, porque isso dá poder ao religioso sobre esse demônio. No catolicismo, o nome próprio é pronunciado na primeira cerimônia que o indivíduo é submetido nessa crença, que é o batismo. A partir do batismo, a criança é pertencente ao catolicismo, é como se estivesse protegida. Enfim, será que tem alguma relação o anão, duende, ter um nome próprio e saber o nome do anão para não dever mais nada a ele nesse conto de fadas? Só que nesse caso o anão entrega ingenuamente qual é o nome dele e se dá mal. Ai pessoal, esqueci de comentar antes, mas tem uma história de que Rumpelstiltskin visita a pessoa na noite em que ela escutou esse conto de fadas. Tomara que ele não te acorde. Pelo menos, se te acordar, tomara que ele não faça nenhuma exigência. Foi mal. Fiquem bem, usem máscara e até o próximo episódio do Literatura Oral.